toda a Escritura, toda a palavra de Deus é boa, proveitosa para ensinar, corrigir, instruir em justiça o homem de Deus. Aquele que quer andar, viver na comunhão, na direção de Deus, ele precisa ser guiado, instruído, orientado, doutrinado, formado nos princípios e os valores da palavra. Por onde a gente vai ser corrigido, instruído, orientado, repreendido, aconselhado pela palavra. Na palavra. Paulo vai dar esse conselho a Timóteo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, o versículo 15 e o 16. Paulo vai dizer que toda a Escritura ela é boa, proveitosa para redarguir, ensinar, instruir, orientar todo homem de Deus, todos os que estão guiados, vivendo com Deus, ensinando-nos a viver numa vida aprovada por Deus. As boas obras que Deus quer do homem é a vida dele na direção da palavra. Essa é a vida que Deus quer que a gente viva consagrada a Ele. A vida submisso na direção da palavra, se negando, renunciando, guardando os princípios e valores que a palavra nos mostra a seguir aqui, para viver guardando ela, praticando ela, colocando ela na nossa vida e no nosso viver em prática. Não adianta ser só ouvinte, é praticante, mas praticante da palavra. Não é praticante da formalidade religiosa. Não é praticante de usos e costumes e valores religiosos. Não é praticante de ideologia, de crença, de dogmas, de pregações dos homens, preceitos dos homens. É praticante da palavra de Deus, daquilo que Cristo ensinou. O homem prudente para uma vida com Deus é aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor Jesus. Mateus 7, 23. O próprio Jesus vai dizer isso. E eu quero comunicar a você o que a palavra nos ensina. Porque a palavra de Deus ela é usada para nossas vidas em cada momento, em cada situação e circunstância. Eu preciso usar a palavra para corrigir, para instruir, para reprovar, condenar, para orientar, advertir. A palavra de Deus tem que ser usada em cada situação, naquilo que for necessário usar ela. A palavra de Deus não é para ser usada para agradar a multidão, para satisfazer o ego do povo, para falar o que o povo quer ouvir. A palavra de Deus tem que ser usada para corrigir quando o indivíduo está errado, com o entendimento corrompido da verdade. A palavra de Deus tem que ser usada para orientar o indivíduo que está se perdendo do entendimento da palavra. A palavra de Deus tem que ser usada para condenar e reprovar os falsos ensinamentos que distorcem a verdade da palavra, que levam as pessoas a se desviar da palavra. A palavra de Deus tem que ser usada para combater o falso profeta com as falsas profecias. A palavra de Deus tem que ser usada para estimular o que está fraco na fé, fortalecer, dar vigor, dar esperança ao que está de ânimo abatido. Um minutinho aí. Oi, irmão. Boa tarde, Godão. Boa tarde, beleza. Ok. 0350. Então vocês estão entendendo isso, pessoal? Então é isso que nós precisamos trabalhar, usando a palavra. Não é para criar eventos, movimentos, entendimentos, atividades. Nada.
Então, pessoal, voltei aqui informando isso a vocês. Eu estou aqui no trabalho. Vocês já sabem que a rotina é essa aqui, né? Onde a gente está sempre ministrando a palavra de Deus no trabalho, cumprindo as obrigações seculares, mas também iFood no social, né? Mas também cumprindo, né, a vocação que Deus nos deu no reino de Deus, levando o trabalho do conhecimento espiritual, da verdade que liberta para as pessoas. Então o trabalho é esse, é usar a palavra em cada situação necessária. A palavra não é para ser usada para criar nenhum teatro, nenhum movimento de entretenimento, de atração, de eventos. A palavra não é para levar o povo a viver robotizado, alienado, dentro de uma formalidade de sacrifícios religiosos, de penitência, de legalismo religioso. A palavra não é para ser usada para isso. A palavra de Deus, ela é para ser usada para conduzir, corrigir, orientar, instruir o cristão, aquele que se converte a Deus por Cristo, para andar numa vida de comunhão com Deus, no entendimento da palavra, conhecendo a palavra, se sujeitando à palavra, renunciando e se negando para viver a palavra. Mas a palavra que Cristo nos trouxe, a doutrina, a instrução, a orientação, a revelação de Deus que veio para nós por Cristo. Nós apenas levamos o que Cristo já mostrou e ensinou. Transmitimos para as pessoas isso. Mas é isso que as pessoas têm que receber. Dentro dessa questão, dentro dessa orientação, é isso que as pessoas têm que receber. É o conhecimento da palavra para corrigir a pessoa, para dar à pessoa conhecimento da vida com Deus, para diverti-la quando estiver andando dentro de uma direção contrária ao que Deus mostra. Tem muita gente aí dedicando suas vidas como se fosse para Deus, dentro do anátema. Tem muita gente aí vivendo o sacrifício como se fosse para Deus, de tolo. Porque Deus não pede nenhum sacrifício desses que as pessoas vivem na religião. Deus não pede nada disso, que as pessoas centralizam seus viveres escravizado, devoto e consagrado no sistema religioso. Por que as pessoas vivem isso? Porque não estão sendo instruídas pela palavra. Não estão sendo formadas no entendimento de Deus, no conhecimento de Deus, pela palavra. Os falsos profetas usam a palavra, distorcendo a palavra. Eles usam a palavra para mostrar para as pessoas que eles estão em Deus, pela palavra, só que não. Eles usam a palavra com a mente pervertida, com a mente obscurecida, com a mente apartados da verdade, sem um compromisso com o Cristo do Evangelho. Eles usam a palavra pela influência do inimigo das nossas almas, o diabo, que trabalha para tirar do homem a palavra, o entendimento, o conhecimento, a direção. O diabo nunca vai deixar você ser esclarecido pela palavra. O trabalho do diabo é esse. O diabo não está preocupado em tirar ninguém de nenhuma igreja ou religião. Porque aí não é o lugar que você vai encontrar Deus, é o lugar que você vai estar perdido de Deus. E o diabo quer que você continue aí. É a propaganda do reino das trevas, é que a sua vida com Deus é dentro do estabelecimento religioso. É aí que você se perde. Não é deixando de estar numa igreja que você se desvia de Deus. Aliás, não é estando em igreja que você está em Deus. Logo você não vai se desviar de Deus se não está nele. Você só vai estar em Deus em Cristo. Se tiver em Cristo. Estar em Cristo não é para uma religião dizer Jesus é o Salvador. Estar em Cristo é reconhecer o que Ele fez, quem é Jesus, o porquê eu devo crer nele e porquê Ele me garante salvação. É ter entendimento disso. É se converter a Deus com ousadia nessa obra, na obra de Cristo. Não é achar que é de Deus porque está dentro de uma igreja. Porque está vivendo o sacrifício, ritual, formalidade religiosa do legalismo.
Não é acreditar que é de Deus porque está vivendo um momento de satisfação dentro da conveniência religiosa. Quando você entender qual a sua necessidade de Cristo, qual a importância de Cristo, o que Ele operou na sua vida, por que você precisa devotar, consagrar, se entregar a Ele, unicamente a Ele, e viver por Ele, para Ele, aí você entenderá a verdade que vai levar você à libertação. Porque quando você entender o que Cristo representa, o que Ele fez, a importância do que Ele fez, você vai ser liberto de tudo isso que você está fazendo dentro da religião, achando que vai alcançar vida com Deus, achando que é de Deus, achando que vai ser merecedor de Deus, pelos seus sacrifícios, sua devoção, sua vida de zelo, consagrado, devoto a um sistema religioso, onde você centraliza seu viver como se fosse para Deus. Quando você conhecer a verdade, você vai ser liberto dessa mentira. Você não vai estar aí para ter uma vida com Deus, porque você vai conhecer a verdade que a vida com Deus não é em igrejas. Sair de igreja não é se desviar de Deus. Porque eu só posso estar em Deus em Cristo. E eu só posso me desviar de Deus se eu abandonar a minha fé, o meu entendimento em Cristo, do que Ele fez. Não é estando dentro de igreja e saindo de igreja para desviar de Deus. Vocês estão entendendo isso? Então a palavra tem que ser pregada para trabalhar isso. Iluminar o entendimento das pessoas. Sem falsificação, sem mistura, sem adicionar ou subtrair. A palavra de Deus, a verdade do Evangelho, a doutrina, o ensinamento de Cristo, tem que ser levado para as pessoas sem a interferência do sistema religioso, sem a interferência da filosofia e dos preceitos dos homens, sem a interferência dos meios que os homens colocam para escravizar o povo numa vida de sacrifício religioso, onde o povo pensa que vão estar em Deus por essa vida, por esse sacrifício, por essas formalidades, por essa vida vivida na submissão do legalismo religioso. Não, não. A palavra de Deus, ela é luz para iluminar o nosso entendimento. Ela é luz que guia os nossos caminhos diante da mentira. E eu só posso ser livre da mentira se a luz estiver iluminando o meu entendimento. Mas se você não está com a palavra de Deus no seu entendimento, logo você está nas trevas. A palavra tem que ser usada para isso, para iluminar, para advertir, para corrigir, para reprovar e condenar o erro e a mentira. Para advertir os irmãos quando estiver se deixando levar por uma direção contrária, aonde vai se desviar, apostatar. É isso que acontece com quem não é prudente com a palavra, como disse Jesus. Com quem não persevera na palavra, com quem não está guiado pela palavra, com quem não se mantém fiel, guardando a palavra de Cristo, subjugado no senhorio de Cristo. É isso que acontece. Se desvia dele. Ninguém pode viver fiel a Cristo, no senhorio de Cristo, dentro do sistema religioso onde impera e governa o homem na influência de Satanás. O homem não é o guia espiritual da minha vida. O sistema religioso não é o lugar, o alicerce da minha vida com Deus. É Cristo, a palavra dele. É o fundamento, é o alicerce, é o guia das nossas vidas. Então pegue tudo isso que você está sendo instruído, vivendo, praticando, sendo zeloso, devoto, centralizando tua vida, centralizando o teu viver, subjugado a sacrifício religioso dentro desse sistema, como um meio de que tu está vivendo com Deus. Faça o seguinte, pegue tudo isso, todos esses valores que você está vivendo, guardando e praticando com zelo, e examine com o que Jesus ensinou. Eu só peço isso a você. Examine as Escrituras para ver se ela testifica disso que você está vivendo e praticando. Qual é o testemunho que as Escrituras mostram para uma vida com Deus? Examine ela para você ver se é isso que você vive dentro de igreja, adorando a Deus em templo, vivendo ritual, sacrifício, penitência para estar em Deus. Examine as Escrituras para ver se ela testifica disso. Como disse Jesus, vocês erram porque não examinam as Escrituras. E quando examinam, examinam com a mente desviada da verdade.
Porque as Escrituras testificam de Cristo. Mas o povo examina as Escrituras para buscar um alicerce que não é Cristo. Para buscar um ambiente, um fundamento de vida com Deus que não é Jesus. Para ter esperança de salvação, de vida com Deus que não é por Jesus. Examina as Escrituras, mas não se conduz pelo que elas ensinam. E aí se perdem da caminhada com Deus. Muitos que estão em Deus se perdem, apostatam da fé. E muitos que estão sem Deus permanecem sem Deus, porque estão levando-se pela mentira e privados da verdade. É para isso que temos que pregar a palavra. Está entendendo, meu irmão? É para corrigir, é para repreender, é para reprovar, condenar, é para exortar, admoestar, incentivar, fortalecer o que está fraco na fé com a palavra. Para que a gente venha a estar firme e constante, sempre abundante na fé, não desfalecendo. Para que a gente venha se alegrar nesta esperança, tendo paciência na tribulação e saber de que tudo que nós estamos passando aqui, a recompensa é incomparável ao que venhamos a passar aqui pela fé, sabendo que no final da nossa fé alcançaremos a salvação da nossa alma. É por isso que temos que guardar a fé até o fim, ser fiel até a morte e não apostatar da fé. Porque tem muita gente vivendo uma fé, mas é uma fé reprovada por Deus, porque apostataram da fé. E muitos nunca tiveram a verdadeira fé em Deus. É uma fé reprovada. Nós temos que viver a fé em Deus e combater o bom combate dessa fé. Porque o trabalho do diabo é trabalhar no nosso entendimento para nos cegar da direção que o Evangelho nos mostra, para nos tirar da fé que Deus nos mostra para chegar a Ele. Sem fé é impossível alcançar a vida com Deus. Mas que essa fé possa estar firme, constante e abundante. A fé em Jesus, para que eu e você permaneça no caminho, na caminhada até o fim, para alcançar a grande promessa que Deus nos faz em Cristo por fé. Amém?